Oi, pessoal, tudo bem? Dando continuidade então na nossa aula 2, em que a gente vai seguir todo o caminho que fala da ISO 27001, certificando aqui uma empresa de software como serviço, um SaaS, que a gente comentou na primeira aula, que é essa Caminho 27, que foi o nome que a gente utilizou. Hoje a gente vai tratar um pouco da cláusula 4.1, que é a primeira cláusula que é trazida ali para a ISO 27001 como um dos ambientes, como um dos cenários que é auditável. Então é claro que aqui se trata de uma empresa fictícia, mas a ideia é que a gente siga mais ou menos como um processo real aconteceria na prática. Hoje nós vamos começar pela parte do contexto, que é um requisito da norma, estabelecer o contexto em que a empresa atua e a gente vai ver em detalhes como que a gente faz isso. Então o cenário que a gente montou aqui para essa playlist consiste na empresa Caminho 27, que novamente é uma empresa fictícia. O produto dela é um software como serviço B2B, ou seja, business to business, é de empresa para empresa, é um software de gestão. A infraestrutura dessa empresa fictícia é toda 100% na nuvem, mais especificamente na AWS. O time tem 45 pessoas, então, é uma empresa de tecnologia, uma startup de tamanho comum, principalmente no Brasil. Os clientes que contratam a Caminho 27 são, sobretudo, médias e grandes empresas. Como eu coloquei aqui, ela é fictícia no nome, o resto a gente busca ser realista em tudo mais que importa, pensando em cenários de clientes que a gente já atendeu. Bom, o gatilho a gente já trouxe com base ali na primeira aula, foi um contrato enterprise na mesa, em que foi exigido, para que ele fosse assinado, a ISO 27001, então isso foi uma exigência que apareceu no momento do fechamento do contrato, então é por isso que a empresa Caminho 27, essa empresa fictícia, está implementando aí a ISO 27001. Onde que a gente está na norma? Hoje a gente vai começar pela cláusula 4. A cláusula 4 é o primeiro item auditável, e até no sentido de adequar a empresa acaba sendo o primeiro, ele vai estabelecer o contexto da empresa. Então, da cláusula 4 à cláusula 10, são os locais em que a gente vai ter cláusulas auditáveis. A cláusula 4, que é a que a gente vai fazer hoje, ela trata sobretudo do contexto, que é o que a gente vai abordar. É claro que a cláusula 4, apesar de ser uma das cláusulas, ela tem 4 partes. A 4.1, que é a que a gente vai abordar hoje, em seguida a gente vai abordar a 4.2, que é partes interessadas, 4.3, que é escopo, 4.4, que é o SGSI, que a gente vai abordar nas próximas aulas. O episódio de hoje a gente vai falar sobretudo da 4.1. O que diz a cláusula 4.1? Basicamente ela vai tratar do contexto. E o que a norma pede? Eu até trouxe aqui. Identificar as questões internas e externas relevantes ao propósito da empresa e aos resultados do SGSI. Ou seja, traduzindo aqui para o português, o que ela está querendo dizer é quais são os fatos fora da empresa, no contexto que a empresa está inserida, ou até interno da empresa, que podem afetar positiva ou negativamente os propósitos da empresa vinculados à segurança da informação e ao SGSI, que é o Sistema de Gestão de Segurança da Informação. Isso aqui, basicamente, é o que diz a cláusula 4.1. Qual que é o conceito, então? É justamente o que eu trouxe aqui. A ideia é que a gente tenha uma fotografia logo no início do projeto de onde que a gente vai construir o nosso sistema de gestão, com base em quais fraquezas a gente vai ter que enfrentar, quais pontos fortes a gente tem, como que isso impacta nos objetivos que a gente vai levantar. Então, ele é justamente uma fotografia interna e externa da empresa e como que isso afeta a segurança da informação. Dito isso, a gente pode ir um pouco em detalhes. Primeira coisa que a norma traz é a gente tem que considerar questões internas e externas. Então não adianta só eu falar que minha empresa internamente, todo mundo é treinado, todo mundo é muito bem conscientizado, se, por exemplo, os fornecedores críticos da empresa não têm essa maturidade, ou se vocês estão num setor que é muito visado para alguns ataques, como é o caso do setor financeiro. Então a norma exige que quando a gente vai estabelecer o contexto da empresa, a gente olhe tanto internamente quanto externamente. E claro, não é tudo aqui que vai ser trazido. Então eu não vou trazer, por exemplo, que a minha empresa ela tem uma marca muito forte. O filtro que eu tenho que fazer é isso tem ou não impacto para questões de segurança da informação, para o sistema de gestão. Então, por exemplo, uma questão interna que é relevante. O meu time é enxuto. Isso é uma questão interna relevante porque quando eu for implementar os controles de segurança, pode ser, por exemplo, que eu tenha dificuldade em fazer a segregação de funções, que eu não tenha pessoas talvez tão seniors. Então, isso sim é relevante. A ideia, então, é questões internas e externas que sejam relevantes para fins de segurança da informação e que possam, consequentemente, impactar os resultados do SGSI. Então, se um dos resultados que eu vou buscar obter é de, por exemplo, diminuir o número de incidentes, aí eu vou identificar o que interna e externamente pode impactar isso. Então, esse é o primeiro filtro que a gente deve fazer quando a gente pensa aí no item 4.1. Para quem quiser se aprofundar também, a nota da 4.1 ela se relaciona sobretudo com a ISO 31001. Para quem quiser se aprofundar, a 4.1, a cláusula 4.1, se relaciona diretamente com a ISO 31000. Então, para quem quiser buscar um pouco sobre questão de gestão de riscos, vai ser interessante.
Mas até para o modelo da empresa que a gente está tratando hoje, talvez isso não seja tão crítico. Então, basicamente, como é uma empresa de médio porte, 45 pessoas ou até pequeno porte, a gente não precisa de uma abordagem tão detalhada, mas claro, existem outros documentos que podem auxiliar, outras normas que podem auxiliar na construção de um contexto um pouco mais detalhado. Eu acho que vale então a gente trazer alguns exemplos de questões externas que impactam a empresa. Por exemplo, quando a gente pensa em questão externa, então, uma das questões que pode surgir é a regulação do setor. Uma dica que eu dou que talvez possa ser feita aqui é fazer uma documentação indicando quais são as normas aplicáveis. Isso já é interessante porque mostra que vocês fizeram esse mapeamento das questões externas. Mas não só. Exigência de clientes enterprises, por exemplo, são outras demandas que podem vir de questões externas e que vão impactar os objetivos e resultados do sistema de gestão. A gente também pode entender como que é o cenário de ataques ao seu setor. Coisa, por exemplo, é se eu sou do setor de logística. O meu ataque vai ser bem diferente se eu for do setor financeiro ou do setor da saúde. Então, entender quais são as ameaças externas que podem impactar você. Também entender, nessa cadeia de fornecedores que vocês têm, integrações, se isso pode trazer um risco ou ser uma questão externa relevante para fins do sistema de gestão, são alguns exemplos. Também temos, obviamente, as questões internas. Como que são questões internas e como que elas aparecem? Por exemplo, como que o time trata a segurança da informação? Então pensa que existe uma cultura na sua empresa de não dar muita bola para a segurança. Isso, até um ponto que eu acho que é relevante ressaltar, essas questões internas e externas, elas vão se refletir também nos objetivos. Então, se eu tenho mapeado que o meu time não se importa muito com segurança, eu tenho que dar um foco, por exemplo, na questão de treinamento. Ou não, eu tenho papéis e lideranças bastante engajados, ou com uma estrutura reduzida. Isso pode ser uma questão interna também. Ou, por exemplo, que vocês tenham um orçamento limitado. Pode ser uma característica da empresa que vai impactar no sistema de gestão, porque algumas ferramentas são pagas, a empresa não vai ter essa possibilidade financeira. Ou a stack, né, o conjunto de tecnologias que ela usa. Vamos supor que é uma empresa do setor financeiro que usa COBOL, por exemplo. Isso é uma questão interna relevante, porque é difícil contratar pessoas com esse conhecimento, né, uma vez que muitas faculdades nem ensinam mais COBOL. Ou outras questões também, dívidas que a empresa possa ter. Então, quais são as questões internas do contexto da empresa que podem impactar o sistema de gestão? Aqui são alguns exemplos. Outro exemplo também na característica de pessoas é: eu tenho pessoas muito júnior, muito iniciante. Isso pode ser uma característica interna. Ou não, eu tenho muita rotatividade também. Isso pode ser outra coisa. Então, essas questões internas e externas não necessariamente precisam ser negativas ou positivas. É sempre ideal ter uma mescla dos dois para não parecer que foi algo feito só para forma. Reconhecer as fraquezas são interessantes também, porque a gente consegue, a partir disso, endereçar a correção delas. Então, esses foram alguns exemplos. A ISO 27001, recentemente, em 2024, ela também determinou que as empresas determinem se o assunto mudanças climáticas é pertinente. Então, por exemplo, eu moro em Santa Catarina, um estado vizinho aqui, o Rio Grande do Sul. Correntemente, tem questões de enchente. Então, se eu sou uma empresa, por exemplo, uma indústria, que mora numa região que tem essa questão de mudanças climáticas bem recorrente, eu tenho que trazer isso também como uma questão externa que pode impactar a minha empresa no exemplo que eu estou dando negativamente. E isso hoje é um requisito, é uma emenda que foi feita na ISO 27001 e que vai ser cobrado quando você passar pela auditoria da informação. Então, isso tem que ser ressaltado. Na prática, como que a gente faz a evidência desse contexto? Primeiro, descrevendo a organização, como que é o negócio, o produto, como que a operação funciona. Então, eu posso colocar: a Caminho 27 tem um software como serviço desenvolvido em PHP, que é um software B2B. O produto é o software Caminho 27, que já tem 5 anos de mercado. Ele fica na AWS. Hoje a gente já conta com 100 clientes. A operação funciona toda de maneira remota. Enfim, fazer essa descrição da organização a partir dessas premissas. E uma coisa que normalmente os auditores exigem também, que vocês podem trazer, é uma matriz SWOT, que vai trazer ali o que existe de forças, de fraquezas, de oportunidades, de ameaças. Então, isso documentado, essa matriz SWOT, é um exemplo que pode ser feito. E, claro, assim como todos os documentos que vão ser criados, esse aqui de contexto, ele tem que passar por uma revisão periódica. Então, pelo menos anualmente, ele tem que ser revisto para mostrar que aquilo está sendo verificado continuamente. Então, na análise crítica, que é uma reunião que a gente vai ver lá na frente como acontece, isso também é um ponto que pode aparecer e eventualmente pode até ser revisado. Aqui eu criei um exemplo de uma matriz SWOT, por exemplo, bem simplificada da Caminho 27. É claro que para o respectivo negócio você pode fazer de uma maneira distinta. Eu coloquei uma força, que é o time sênior e o produto estável. Uma fraqueza, que é comum em startups, é a existência de processos informais e um time enxuto. Oportunidades, eu coloquei aqui contratos enterprise e um selo de mercado para fins da ISO 27001 é uma oportunidade boa. Ameaças, sanções da LGPD é uma ameaça que ela pode sofrer,
ou mesmo ataques cibernéticos, principalmente agora com esse uso massivo de IA, também são maneiras de que podem ser afetadas a caminho 27. Então aqui é uma SWOT simplificada, é claro que no cenário de vocês podem fazer mais detalhadas, mas é só para ter uma noção de como que funcionaria na prática. Aqui eu coloquei uma síntese dessa matriz SWOT, 4 forças que eu coloquei: exigência enterprise, LGPD como operadora, operação 100% em nuvem, o time enxuto. E isso aqui vai ser relevante, eu até coloquei aqui, essas 4 forças, elas vão explicar cada decisão da série. Então esse contexto aqui é importante porque muito do que você vai construir vai ser considerando esse contexto. Então eu vou dar um exemplo de algo que seria contraditório. Pensa que aqui eu coloquei que a empresa tem como fraqueza processos informais. Ora, se eu estou dizendo que a minha empresa tem processos informais, eu não posso lá na frente começar a reclamar que eu estou formalizando processos, porque isso é justamente uma fraqueza que eu trouxe. E o contrário também é verdadeiro. Se eu coloquei aqui que o time é sênior, eu vou endereçar, por exemplo, soluções de segurança complexas, porque eu sei que o meu time sênior, ele vai saber lidar com isso daqui. Eu não posso depois, se o auditor questionar, dizer, não, peraí, é que o meu time é muito júnior. Não, mas calma lá, tu colocou na tua matriz SWOT que a tua equipe, uma das forças da tua organização é justamente que o time é sênior. Então é importante fazer essa coerência em todo o processo para evitar qualquer problema lá na frente. Então aqui é um resumo do que eu trouxe, a importância de que isso vai refletir durante todo o projeto de conformidade com a ISO 27001, e eu trouxe aqui também alguns erros comuns que eu acabo encontrando. Primeiro, um contexto só de modelo. Eu vou lá e pesquiso, por exemplo, um template de documento, copio para a empresa e aquilo não tem nenhum reflexo na realidade da empresa. O auditor vai questionar como que você chegou àquele contexto e você não vai ter uma justificativa. Então é melhor fazer um contexto curto, mais adequado à empresa, do que pegar um template genérico que não tem relação. Outra coisa também importante é, lembrem-se que cada questão interna e externa que eu levantar, ela tem que refletir de alguma maneira no sistema de gestão de segurança que eu vou criar. Então, se eu coloquei lá, por exemplo, que uma questão externa relevante é a LGPD, até por ser um requisito da ISO, eu vou ter que ter um DPO nomeado, eu vou ter que ter alguns controles para privacidade também, não só de segurança. Então, não criem uma lista infinita, porque isso aqui pode pegar vocês de calças curtas lá na frente. Então, coloquem coisas que são reais e que você já tem em mente para endereçar durante o projeto da ISO 27001. Da mesma forma, não adianta ter simplesmente um papel de gaveta aqui que foi escrito uma vez e aquilo lá não serve para nada. Isso serve tanto para essa parte aqui de contexto, mas para tudo que a gente vai ver, um documento que existe só no papel, para fins da ISO, ele vai ser uma não conformidade. Então ele tem que ser um documento que tenha um reflexo na vida da empresa. Eu vou disponibilizar para quem quiser, é só deixar um comentário aí que eu disponibilizo um modelo dessa análise de contexto, mas lembrando que isso aqui é um template. Como eu falei anteriormente, isso tem que se refletir na realidade da empresa, é mais para vocês terem uma base de como que pode ser feito. Eu vou me lembrar de colocar o link na descrição. Se eu não colocar, como eu estou fazendo uma série de vídeos, se tiver alguém assistindo, eu espero, faça um comentário que daí eu disponibilizo esse material. Bom, uma frase final aqui é que o contexto bem feito deixa o SGSI do tamanho da empresa. Então, o sistema de gestão ele vai ser construído com base na realidade da empresa. Se eu faço um contexto disforme, genérico, isso vai impactar até nos esforços que vão ser feitos. Então, por isso, a importância aí do contexto do SGSI. O caminho, como eu disse, continua. A gente vai ter o episódio 2 aqui dessa análise detalhada das cláusulas da ISO 27001, e no próximo a gente vai falar das partes interessadas e de escopo. Ou seja, quem que exige de vocês a questão de segurança da informação, qual que é o escopo que vai ser definido, o que que vai aparecer no certificado de vocês e assim por diante, vai ser o próximo tema. Se tem alguém assistindo aí e gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, que a minha ideia é falar de GRC como um todo, não só da ISO, mas de outras certificações de segurança e outros temas aí que eu achar interessante. Se inscreva no canal, deixe um comentário se tiver alguma dúvida, que eu estou à disposição. Um abraço e até a próxima aula.